Quarteto Esquerdo, que foge do tradicional e toca as mais variadas tipos de música, dentre elas as eruditas e as populares. Então não sai daí, porque o Rosário está começando. Eu estou aqui no centro de Juiz de Fora para conversar com Valmir Pifano. Ele é empresário e vai bater um papo com a gente sobre empreendedorismo e viagens. E também vai conhecer a história de Décio Lopes, que teve grande importância como crítico de cinema para Juiz de Fora. Décio Lopes nasceu em 1942 em Juiz de Fora e durante sua trajetória trabalhou como jornalista, crítico de cinema e das artes, criando grande influência para a cultura da cidade. Um dos grandes amigos de Décio foi Jorge Sanglar, atual assessor de imprensa da OAB Juiz de Fora, que nos conta como foi seu contato durante o tempo de faculdade. Olha, eu conheci o Décio a partir de meados dos anos 70. Eu entrei na universidade e logo comecei a trabalhar com o movimento da poesia. O Décio fazia parte do Centro de Estudos Cinematográficos e nós fomos criar, junto com o Centro de Estudos Cinematográficos, o Centro Cultural da Universidade, ligado ao DCE. E aí nós começamos a entrar em contato e a partir daí nós convidamos ele para editar um jornal que nós fizemos, chamado Bar Brasil. Foi o primeiro jornal independente feito a partir da universidade. E como era o Décio? Olha, o Décio era uma pessoa assim, extremamente despojada, participava das reuniões, participava das discussões. Era uma pessoa que curtia muito artes plásticas, curtia muito cinema. Foi, no período dele, o crítico de cinema e o crítico de artes plásticas mais importante que a cidade teve. Tinha uma participação ativa no dia a dia da cultura de Juiz de Fora. Descobriu que algumas pessoas estavam julgando os filmes do Carriço, que são a memória de Juiz de Fora, em termos de filme, no Rio Paraibuna. Resgatou a importância do acervo do Carriço. Kátia foi uma das pessoas que teve a oportunidade de trabalhar com Décio. Olha, um primeiro momento foi em 1977, quando eu entrei para o Diário Mercantil. E o Décio tinha uma coluna sobre cinema e sobre cultura de um modo geral. E ele fazia um trabalho muito respeitado como crítico de cinema, como crítico de arte. Foi assim que eu o conheci. E como era o Décio no Diário Mercantil? O Décio era uma figura apaixonada, muito absorvido pelo trabalho, um entusiasta do cinema, dos cineastas brasileiros. O Quarteto Esquerdo é um grupo de cordas de Juiz de Fora que surgiu em 2009 e é composto por 2 violinos, uma viola erudita e um violoncelo. Fomos até a casa de um de seus integrantes, onde Vinícius, Mirelle, Alfredo e Rafael nos contaram toda a sua história. Vinícius, como a história do quarteto começou? Então, no final do ano de 2009, nós ainda não éramos um grupo formado, mas aí a gente se juntou para fazer uma apresentação beneficente. A gente já se conhecia através do Pro Música, então nós nos juntamos, mais um solista, que era o Yuri, e fizemos as 4 estações de Vivaldi, completas. E após essa apresentação, a gente pensou, por que não a gente não continuar com o grupo, né? E daí a gente se juntou e decidimos que a gente ia trabalhar voltado para esse ramo de casamentos. E de onde surgiu o nome Quarteto Esquerdo? Então, quarteto é obviamente porque somos 4 músicos, né? Então a gente foi pensando, esquerdo acaba que é uma expressão musical. Em uma tradução bem literal do italiano, esquerdo significa tipo piada, brincadeira ou algo do tipo. O repertório do quarteto não poderia ser mais eclético. Mirelle, que toca violoncelo, nos contou sobre isso. A gente tem um repertório muito vasto. Desde a parte de erudito mesmo, mais clássico, músicas religiosas, né, mais voltadas para o casamento, mas a gente não fica só nisso. A gente tem um repertório que passa desde MPB, música pop internacional, rock clássico, rock mais moderno, música eletrônica, temas de filme. Então, um repertório muito variado. Onde vocês costumam se apresentar? Basicamente a gente toca em igrejas, só que muitas vezes a gente faz evento em sítios, alguns lugares abertos, hotéis, às vezes a gente toca em alguma bodas, algum evento que é na casa da própria pessoa que contratou, então isso varia. E também tem as vezes em que a gente faz eventos do próprio quarteto, beneficente, que são poucos. E quais as influências musicais que vocês têm? Então, aqui cada um tem uma influência
mais particular, o Vinícius gosta de rock, eu gosto mais do lado eletrônico, o Alfredo gosta muito de erudito, a Mirelle muito de MPB, todos nós partimos do erudito e temos muitas músicas que gostamos de tocar, muito em comum. Viemos até a loja W conversar com Valmir Pifano. Ele é empresário no ramo de balé, nasceu na cidade de Serraria e mora em Juiz de Fora há mais de 60 anos. Eu vim para aqui muito novo, então, e Juiz de Fora me acolheu tão bem, me acolheu maravilhosamente bem. Onde eu fui morar foi até um lugar de sorte, que eu fui morar ali no Largo São Roque. Então tive uma turma, uma juventude sensacional. O senhor é pioneiro no setor de vendas de itens de balé em Juiz de Fora. Como que tudo isso começou? A gente começou com uma fabriqueta vendendo meia. Teve uma meia chamada Cocota, todo mundo queria, porque era uma meia colorida, e a gente começou a vender essa meia aqui em Juiz de Fora. E em seguida a meia Cocota saiu a novela Dancing Days, que tinha uma meia de lurex que aparecia na abertura da novela. A gente, quando viu aquilo, começamos a fabricar essa meia também e a gente ia para a Bahia. Por sorte, a primeira vez que a gente parou no centro da cidade, quando olhamos para o lado, tinha uma loja. A pessoa nos comprou a produção toda que a gente fazia e aí ele perguntou se a gente trabalhava com balé. Queria fazer colã para ele. Eu falei, nós vamos fazer. Me dá alguma amostra aí que você tenha, e aí a gente começou a fazer. E quais foram as dificuldades desse início da sua carreira? A maior dificuldade foi começar a fazer os moldes para os colãs, para as sainhas. Como não existia na época o computador, então era muito difícil de olhar todas as lojas. E não saia daí. No próximo bloco, vamos ao escritório do Valmir conhecer um outro empreendimento dele. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.